E nos encontramos de novo, né? Mais uma vez aqui para discutir educação, esses temas que a gente gosta tanto, né? E aí, tá sonhando com as aulas? Sabe o que os meus alunos me dizem? Fica assim, ó, sério, gente, eles falam assim: Márcia, tu não sabe, eu dormi ouvindo a tua voz, eu ouço a tua voz. Os outros falam assim na hora da prova: aí eu fiquei ouvindo, Márcia, você falar aquilo, eu fui lá e respondi. É isso aí, tem que ouvir, estudar, porque tem que saber, porque na hora da prova a gente não pode vacilar, tem que acertar, não é isso? Pois é. E aí, vamos lá, mais uma edição de Márcia Gil aqui para vocês, e hoje o assunto é planejamento escolar de novo, porque a gente está falando da escola, mas hoje a gente vai ter um foco que você já vai descobrir já qual é. Porque sabe que a gente já falou de alguns tipos de planejamento, né? A gente já falou aqui, por exemplo, de projeto político-pedagógico, e quando a gente falou do projeto, a gente viu a importância desse projeto, porque ele é um tipo de planejamento. Agora, será que só existe esse planejamento na escola? Não existe mais? Sabe onde é bom que a gente chegue hoje? Naquele planejamento que o professor faz, sabe? Aquele que a gente chama, o bom e velho plano de aula. Pois é, ele mesmo. A gente precisa chegar nele, a gente precisa conversar sobre ele e a gente precisa entender um pouquinho mais dessa questão e dessa palavra que é crucial quando a gente fala de educação, que é planejar. Lembra que planejar faz parte da vida, a gente planeja sempre, o tempo inteiro, nem sempre os nossos planejamentos dão muito certo, não é verdade? Às vezes dá errado, né? Às vezes a gente planejou mal, ou às vezes aconteceu alguma coisa que estava completamente fora de qualquer possibilidade de planejamento. Não tem problema, mas é preciso planejar. Na escola, na educação, não existe nada que não passe por planejamento. Afinal de contas, a escola é uma instituição que tem uma intencionalidade. Então, se ela tem uma intencionalidade, é porque ela quer ensinar alguma coisa a alguém. E, portanto, como ela vai fazer isso, precisa ser planejado, ok? Então, vamos começar aqui a nossa aula de hoje, lendo isso aqui, ó. O que seria, então, um planejamento? Conjunto de princípios que compõem a proposta pedagógica, que orienta e conduz cotidianamente o comportamento de todos os trabalhadores envolvidos no processo educativo. Então, quando a gente planeja, a gente está falando disso aqui. O planejamento envolve os princípios que vão organizar o nosso trabalho. A visão epistemológica assumida pela escola determina as relações professor, aluno, conhecimento. A visão epistemológica é como é que a gente discutiu, lembra? Projeto político-pedagógico, você vai discutir se você quer aluno passivo, aluno crítico, se o aluno fala, se o aluno vai transformar a sociedade, se o aluno vai reproduzir a sociedade, se o processo pedagógico é um processo interativo, se o processo pedagógico é um processo apenas de repasse passivo de informações. Essas visões epistemológicas vão definir essa relação professor, aluno, conhecimento. Lembra sempre, é concurso público, a visão dominante nos concursos públicos, lógico, lê com atenção o teu edital, porque eu não posso falar de todos os editais, mas 99,9% dos casos, até a presente data, a visão presente nos editais de concursos é uma visão interacionista. Então, a gente já tem uma visão epistemológica que diz que o sujeito, para aprender, eu não posso aprender por ele, ele vai ter que aprender, mas ele aprende através das interações. E, portanto, as relações, as mediações que o professor faz, o processo facilitador que aquela aula pode trazer ou não, são fundamentais nesse processo, e por isso essa questão da visão epistemológica. E aí a gente precisa pensar, mas, o que é isso de conhecimento? Como é que a gente vai considerar, então, conhecimento? Então, a gente entende sempre que conhecimento é algo a ser construído, já que não pode ser doado, ele só pode ser o quê? Eu não posso doar meu conhecimento para você. Eu posso aqui, o que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou mediando um conhecimento para vocês, mas quem vai ter que construir esse conhecimento são vocês. Eu não posso construir por vocês. Então, essa é a mesma questão na escola, tá? Então, cabe ao professor instrumentalizar-se para colocar o aluno diante do objeto de conhecimento de tal forma que a interpretação deste seja resultado de uma mediação da ação docente. Então, ele vai começar a interpretar a partir da ação do professor. Ao professor
cabe estar presente, acompanhar, orientar e promover o processo de interação do aluno com o conhecimento. Então, o professor tem que estar o tempo inteiro promovendo essa relação. E aí, meu amor, para você promover esse processo de conhecimento, essas interações, não tem jeito não, tem que planejar, né? Lógico que isso tudo tem uma relação com o projeto político-pedagógico, porque os componentes curriculares de cada área, e a gente tem um currículo que é tradicionalmente dividido por disciplinas, por componentes, a gente tem que refletir sobre os objetivos como uma disciplina e a maneira deles serem operacionalizados dentro desse contexto de modernidade no qual ele se encontra inserido. Uma vez que os conteúdos têm que ser vistos como, lembra que a gente trabalhou isso? A gente fala de conteúdos conceituais, atitudinais e procedimentais. Palhinha aqui rápido para quem esqueceu. Os conteúdos conceituais são aqueles que falam dos conceitos, tá? Os principais conceitos científicos. Então, você trabalha os conceitos, por exemplo, da química, da física, os conceitos do português, da língua, ok, conceitos, tá? Os conteúdos atitudinais, que são aqueles que envolvem os valores, as atitudes, os comportamentos, como agir, como se relacionar, e os conteúdos procedimentais, que envolvem o como fazer, o procedimento. Então, exemplos, a aula é de equação e eu não, né? O professor de matemática, porque eu não saberia fazer isso porque eu sou professora de matemática. Vamos lá. O professor de matemática vai lá e está trazendo o conceito da equação, discutindo o conceito da equação com os meninos. Então, vai lá, discute o que é, coloca lá o conceito da equação, como é que faz, as variáveis, seja lá o que for. E aí, ele vai ter que explicar quais são os procedimentos da equação. Então, vai ter a fórmula, como é que resolve, como é que aplica. Procedimento. E as atitudes vão estar envolvidas nessa questão de que você está em sala, você está em grupo, é uma coletividade, como é que você fala, espera o outro falar, como é que você pergunta, por exemplo, que se aplicam nesta situação, porque pode ter um monte de outras possibilidades, ok? Então, lembra que tem sempre esse contexto. Lembra que essas categorias de conteúdos, elas vêm dos PCNs. Vamos esperar a Base Nacional Comum Curricular para ver o que acontece, né? Se muda, se não muda, se fica, se reforça. Vamos acompanhar essa discussão para a gente poder ver o que acontece. Então, o enfoque dado ao conteúdo pelo professor determinará mais a postura do professor do que a própria metodologia utilizada, indicando assim o nível de coerência com o projeto político-pedagógico assumido pela instituição. Se a instituição diz que toda aquela escola trabalha para produzir laranjas, o professor não poderá produzir abacates. Concorda? Porque já que o professor faz parte daquela instituição, ele vai ter que produzir laranjas. Vamos lá traduzir isso para o pedagogês, né, para o nosso vocabulário? Se a instituição diz que vai pensar, o seu objetivo é formar cidadãos críticos, cidadãos que participem da realidade, que pensem, que criem, que elaborem hipóteses, que busquem soluções para problemas do cotidiano. A atitude do professor vai ter que ser nesse mesmo sentido, né? Ou seja, ele vai ter que ter uma postura que esteja de acordo com essas possibilidades. Então, o que eu estou dizendo para vocês, basicamente? Não adianta você achar que você vai na sua sala de aula fazer o planejamento que tu bem entender. Tem gente que pensa assim, né? Na minha sala mando eu, fecho a porta e eu faço como eu quero. Quero nem saber lá daquelas discussões do sexo dos anjos, né? Ficam discutindo. Eu conheço uma pessoa que falava assim pra gente quando a gente ia pra reunião. Escola tem muita reunião, né? O professor gosta de reunião, né? E aí, era um porteiro, ele falava assim, eu não entendo vocês. Ele falava errado. Renui e não resolve nada. Olha só, né? Renui e não resolve nada. Por causa da ideia da reunião, né? E a gente tem que ter uma efetividade. Então, lembra, tem que ser aquilo que acontece na sala de aula, tem que ser uma expressão dessas discussões e dessa decisão coletiva do projeto político-pedagógico. Senão, não tem graça, gente. Isso não tem graça. Faz parte de uma instituição, tem que dançar o ritmo que a instituição coloca. Discuta, se você é contra esse ritmo, discuta na hora da construção ou da avaliação do projeto político-pedagógico. Mas não vale fazer um trabalho solitário, porque a autonomia, lembra que ela é sempre relativa, tá? Então, olha só.
Para sustentar a coerência da ação com a visão da educação, a gente precisa planejar. Então, entende se planejar como? Isso eu vou repetir bastante vezes, porque isso aqui está sempre na prova, tá? Então, vai repetir, repete também aí, tá? Como uma antecipação mental da ação que será realizada. Então, quando eu planejo, eu estou antecipando mentalmente uma ação que eu quero que se realize, né? Quando eu planejo, por exemplo, eu planejo aqui pensando no próximo verão, então eu quero ficar assim, toda musculosinha para botar um biquíni no próximo verão. Então eu estou na minha ação mental, me imaginando, coitada, né? De biquíni lá na praia aqui pertinho, gente, nem te conto. Aí assim, de biquíni lá na praia, aquilo tudo, o que eu estou fazendo? Planejando. Agora, adianta eu visualizar lá e não saber como é que eu chego lá? Aí eu falo, eu vou ficar... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muita satisfação, muito orgulho, estou aqui para lhe apresentar a nossa isolada de conhecimentos pedagógicos aqui da Lá Concurso, né? Antes de mais nada, eu peço licença, você estava assistindo no vídeo aí, ou do professor Bodão, ou da professora Márcia Gil, mas esse vídeo, nós temos a intenção de ser apenas um vídeo demonstrativo, para você conhecer a qualidade dos nossos professores. Esse vídeo representa apenas 20% da videoaula, da aula inteira. Quer assistir o restante? Então clique aqui embaixo que você tem um link, esse link vai direcionar você aí lá para o nosso site, uma isolada de conhecimentos pedagógicos total, né? Todas as aulas do professor César Bodão e todas as aulas da professora Márcia Gil. Investimento apenas R$ 80, 2 professores, prazo de acesso 60 dias, e durante esses 60 dias você pode assistir quantas vezes na hora que quiser, na hora que desejar, né? Tá certo? Carga horária 84 horas, né? Atualmente, eu digo atualmente por quê? Porque dentro desse prazo de 60 dias nós podemos ter aí alguma atualização, e esse módulo recebe aí todas as atualizações durante esse período, né? Quantidade de aulas, 109 horas, né? Ou seja, só aqui na Lá Concurso você pode ter certeza aí que é o melhor módulo de isolada de conhecimentos bancários existentes aí no mercado. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.